Olá a todos, boa tarde, boa tarde. Bom, gente, eu vou colar, obviamente. E dizer que estou um pouco nervosa, então ajudem. Eu queria trazer aqui uma pessoa muito especial que também vai ajudar a gente nesse quebra-gelo, que é a Clarita, que é a filha do Mermê. Clarita! Vai, Clarita! Muito bem. Bom, e aí, para começar, imaginem fazer a pauta dessa reunião, eu e 4 argentinos. E aí, o que eu pensei, né? Vou fazer uma piada, tipo, 4 argentinos com uma brasileira, o que sai na mesa. Pensei em falar sobre política, mas o clube falou que não tinha como segurar as cadeiras no chão. Então, estamos aqui e a gente vai fazer uma brincadeira com a Clarita, que a produção vai me ajudar, vai colocar uma imagem no telão e a Clarita vai dizer o que ela vê. E aí vocês pensam também o que vocês estão vendo, para vocês pensarem como é que foi esse painel, fazer esse painel com a gente. Pode colocar, por favor. Que isso, Clarita? Aqui, ó. Taça. Muito bem, uma taça. Próximo. Copa. Próximo. Vaso. Próximo. Florero. Então, gente... Gracias. Obrigada. Temos diferença cultural ou não? Será? Será? Né? E aí eu começo a fazer a primeira pergunta aqui para os meus amigos. Que estamos todos aqui na América Latina. Estou aqui com 4 argentinos e um brasileiro. Infelizmente, a gente não tem outros representantes na América Latina. O Brasil está mais isolado. Vai apresentar primeiro a gente? Ah, é verdade. Estou falando com nervosa. Obrigada, Paulo. Obrigada. Gente, é produção, entendeu? Eu queria dizer a todos que eu sou produtora. Então, aqui eu já estou aqui na pergunta, entendeu? Vamos começar com os vídeos. Primeiramente, do Luiz Mermê. Hola, bueno, muito obrigado a todo mundo por vir hoje. Meu nome é Luís e eu sou o diretor da Paranoide, uma produtora aqui no Brasil. Obrigado. Agora o material do Matias. Oi, eu sou o Machi, fundador e CCO da agência Show. O material do Pablo. Polícia Federal. Tem um mandado de prisão para o senhor. Nós estamos falando de um escândalo que envolve desvio de 60 milhões de reais dos cofres públicos. Que merda você me meteu. Pai, que é isso? Pai! Flávio! Pai, chama alguém! Eu consegui com muito custo uma cautelar alternativa à prisão. Ela tem que dormir no único domicílio que está no nome dela, que fica na Vila Manhattan. Dona Bel? Oi, Marta. Parece que a Isabel emprestou um nome para o financiamento de uma casa de uma antiga empregada doméstica que vocês tinham. Eu tenho você como parte da minha família. Como é que você me dá de garantir uma casa que não é sua? A nossa relação sempre foi baseada na palavra. Agora mudou. Libera o seu quarto para elas. Elas? Ana Rosa vai ficar aqui também. Vem cá, é sério isso? Elas vão ficar se comportando que nem visita. Uma água, Dona Bel.
Você não precisa ser chamada de dona, né? Aqui ninguém é patroa de ninguém. É doido como as coisas mudam rápido, né? Muito rápido. Entende uma coisa? Vocês estão no mesmo barco. Queria muito que a gente tivesse a nossa casa. Eu não tô aguentando mais. Eu te levo. Sério? Um brinde. Que saudade. Arrasa lá. A gente tem que contar a verdade pra polícia, mãe. Você não sabe o que acontece quando o preto se envolve com polícia, não? Ô tio, isso é uma arma de verdade? Você tem alguma noção de onde você tá? Você tem razão. Eu não tenho a menor ideia de onde eu tô. Obrigado. Eu sou o Pablo Uranga, sou diretor e roteirista de séries, de também ficção e não ficção. E eu sou freela, então manda jobs. E o material do Sebas. Eu não sei se vai chorar, se vou a... Estou muito nervoso, mas todo isso é o trabalho dos diretores que estão aqui, que agradeço muito que tenham. Gui, Nina, Olivia, está todo mundo por aqui, Manu longe. Mas é todo um time que está trabalhando nessa produtora. E agradeço a todos vocês, Hiroshi. Bom, agora acho que podemos começar, né? Foi. Então, eu queria começar com o Pablo. E é a pergunta que eu estava fazendo, né? Se a gente, considerando que estamos na América Latina, que esse painel sobre a América Latina, pensando um pouco no Brasil, a gente está mais isolado do restante da América Latina? A gente é uma coisa só? Existe uma cultura América Latina? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, vou falar. Primeiro eu queria falar duas coisas. Assim. Eu tenho uma diferença com meus colegas aqui, duas diferenças, na verdade. A primeira, que eu sou o único argentino sentado aqui que nasceu na mesma cidade que o Messi. E a segunda é que eu estou aqui desde muito jovem. Minha família mudou para cá quando eu tinha 10 anos de idade. Eles acabaram voltando para a Argentina e eu fiquei. Então, sempre fiquei com o pé nos dois países. Então, tem uma percepção desse processo, assim, de como a gente olhava para o resto da América Latina e também o olhar argentino para cá. Eu acho que é isso. O Brasil sempre esteve isolado. Obviamente, tem a questão da língua, que é a coisa mais óbvia, mas tem uma questão cultural também. Antes da internet, quando a gente, anos 80, 90, quando a gente basicamente tinha a TV aberta como grande difusor de informação, o que a gente via na América Latina aqui no Brasil era muito caricato. A gente tinha acesso ao Chaves, Chavo, né? A gente tinha acesso a novelas mexicanas no SBT, a gente tinha acesso ao Menudo e ao Júlio Iglesias, basicamente, né? Então, acho que isso acabou criando também um distanciamento maior e um preconceito um pouco com o que vinha dos outros países. Além disso, o Brasil sempre olhou muito mais para os Estados Unidos culturalmente do que para os países da América Latina. Às vezes tinha aqueles movimentos assim, culturais de regionais, né, na década de 80 e 90, e o que o Sudeste ditava para o resto do país. Eu acho que isso só vai mudar lá na frente. Assim. E é uma pena, assim, porque se a gente for pensar como referência que 40% do público de streaming na América Latina é brasileiro, a gente está dividindo um mercado gigantesco em dois, que se tivesse mais conectado, poderia crescer e seria bom para todo mundo. Mas, gente, se até hoje a gente não tem aula de espanhol no Brasil e a gente não tem aula de português nos outros países,
É muito doido, né? Sim. Queria escutar um pouquinho o Mati. Sí, igual yo, sin duda, mi portuñol es peor que de él, está claro. Él nació con. A gente trouxe um carioca, verdade? Claro. É mentira. Acho que portuñol es muy, Mati. Sí, acho que es demasiado. Mas acho que sí, tiene una diferencia muy grande, especialmente porque Brasil es muy rico culturalmente. Entonces, eso siento que fez no, tal vez no olhar de un lado, no olhar para otros lugares, porque es una cultura tan rica que tal vez no precisaba, la sensación que daba es que no precisa. A gente ve, sei lá, en un bar cuando tiene una roda de samba y tienen 50 personas cantando 60 músicas y todo el mundo sabe la música. Eso es muy loco. Eso es realmente muy loco. Eso no acontece en Argentina, por ejemplo. Entonces, acho que tem mucho más a ver por la riqueza cultural que tiene aquí y obviamente la lengua, sin duda, que nada, faz su parte, ¿no? Mermê? Sí, e eu acho também que existe uma questão de uma proximidade que ao mesmo tempo deixa muito longe. Acho que o fato de lo que falou Pablo, de se olhar a Estados Unidos o culturas europeas, hay como una barrera, algo que no deja que cuando están más próximos uno es más fácil gustar de series o de filmes o productos culturales cuando la lengua realmente es muy diferente y cuando está verdaderamente longe de lo que uno está habituado, que cuando es un poco parecida y un poco diferente, que creo que es la gran armadilla que a gente tiene que enfrentar todos los días, porque somos muy parecidos, la verdad. Y como a gente trouxe hoje o ejemplo da Clara no comienzo, realmente la única cosa que nos divide além das fronteras es la lengua. No hay mucha otra cosa. Tal vez hay personas do sul do Brasil que se parecen más a las personas de Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay. Hay personas del norte que se parecen más a las personas de Colombia, Venezuela y todos esos países. Más sí, sin dudas, a gente, más o menos, Pablo desde crianza y Seba, Mati y yo, más o menos faz unos 15, 10 años que estamos aquí en Brasil. Día a día lo que tenemos que hacer es luchar un poco para dejar más pequeña y más curta esas diferencias, que no son tantas diferencias, pero mismo que pequeñas, dejan espacios muy grandes. Entonces, es algo que existe, pero es algo que con trabajo y con esfuerzo, algo que a gente está consiguiendo, que no tener esa sensación de que Brasil es una isla en un continente. Esa me parece. Principalmente, eu sempre conto uma história quando estava chegando no Brasil, no 2012. Eu tomei 8 aulas de português e com isso peguei um voo e cheguei. Só. Mas meu professor de português me falou lá em Buenos Aires, onde você vai ficar? São Paulo. Tá, porque você entende que o Brasil tem dimensões continentais. Vocês são um continente próprio. Estão dentro de um continente, mas são um continente em si. Acho que quando a gente chegou, aconteceu muito o que o Pablo falava. A gente estava muito mais separado, muito mais dividido. Mas acho que tem 3 fatos muito bons que nos estão aproximando e estão indo nesse lugar que o Luiz também falou. O primeiro foi as Olimpíadas e o Mundial 2014 trouxe muito gringo no Brasil. E isso nos trouxe, inclusive, a gente. Era um momento do mercado que estava estourando, a publicidade, todo mundo vinha filmar aqui. A gente, inclusive, acho que em 2013 quase ficou um ano em Rio de Janeiro, filmando só. Muito dinheiro também, né? Rio de Janeiro sem parar, como locação, para Olimpíadas também. 2015, era um filme, bom, tem vários filmes aí que a gente mostrou que também estavam filmados lá. E aí teve uma explosão, principalmente, de poder trazer muito gringo. Fora disso, quando a gente perdeu esses 2 fatos, os gringos fugiram. E aí começamos outra vez a trabalhar as diferenças novamente. Mas acho que tem 2 pontos que nos continuam trazendo. Primeiro, acho que a gente tem que defender muito o Ancine. Produzir no Brasil é espetacular e a lei nos obriga a continuar produzindo. Então, isso também traz gringo, traz para poder continuar trabalhando e a gente tem que defender isso fortemente. Inclusive, a gente continua aqui, de fato, por isso.
Depois vai ter mais perguntas que vão ter a ver com essa em particular. E a outra coisa que aconteceu, que também nos aproximou, é que de 2010, 2012 na frente, a produção, o craft cresceu exponencialmente. Os profissionais brasileiros hoje estão top do mundo, olhar do planeta está no Brasil. Então, isso também nos faz, por mais que tenha uma diferença cultural, nos vai aproximar. Então, além da piada com Clarita, que a língua continua nos separando, a gente continua tentando trabalhar junto. Eu vou puxar, então, aqui, para a gente falar um pouco sobre os profissionais brasileiros, né? E aí eu queria escutar do Mati, como você acha que os profissionais brasileiros são vistos no exterior, né? A gente está exportando bastante profissionais, tem até uma palestra aqui no clube sobre isso. Você passou um tempo lá fora, então você também teve isso, enfim. Super. A ver, eu acho que Brasil, os creativos y productores brasileños durante mucho tiempo no querían salir del país por una cuestión de grana, la verdad. Se ganaba muy bien y las personas no sabían. Después de 2014, que las personas comenzaron a salir un poco para el mundo, y yo que fue una locura, porque comenzaron a dominar, y hoy vemos brasileros en las caderas principales de todas las agencias, de productoras. Entonces, siento que tuve como una abertura al mundo después de 2014, especialmente para creativos, donde a gente ve que están dominando, por lo menos yo veo CCOs en todas las grandes agencias del mundo. Acho que tuve esa grande mudanza, y eso fez que las personas conocen un poco más a los creativos y creativas brasileras. Acho que fue una gran apertura. Y están siendo súper bien valorizados y nada, acho que son incríveis. Então, finalmente estão conseguindo se mostrar. Quer falar? No, quería hacer una pregunta solo para Mati. ¿Vos acha que, por ejemplo, CCOs creativos y eso, acha que en agencias también de Argentina, de Colombia, o es una cosa como lo que hablábamos antes, que tal vez acontece más en Londres o en New York y que incluso en Latinoamérica tal vez no es tan simples como en países más longes? Para brasileros en países... Bom, eso no vi, la verdad, por lo menos que yo lembre ahora. De brasileros... Acontece lo mismo con los directores, por eso digo que es una claro. cosa interesante, y es lo mismo esa cosa que hablamos antes, de esa proximidad que te deja más longe. A língua también acho que eso es importante, porque sí vi tanto argentinos como peruanos como colombianos dirigiendo otras agencias en otros países y Latinoamérica. Brasileros, no lembro ahora de... Sí. Misma cosa con los directores. Eu acho que acontece. E, Sebas, você lá na Lândia, né, você sente que os diretores brasileiros têm bastante entrada em outras... É mais fácil o brasileiro ir para a América Latina, mais fácil trazer os diretores latinos para o Brasil? Estou falando de diretores que estão indo para México agora. Eu acho que nos últimos 4 ou 5 anos, mais ou menos uma vez por semana, eu escrevo saudades para alguém. Tenho assim, tipo, ai, saudade de você. Tipo, me mandam... Tenho muitos amigos hoje no exterior. Toda a galera que eu criei ou que me conectei entre 2012 e 2018, quase todo mundo está fora. Então, acho que isso é impactante. Por esse ponto, inclusive, que falava Mati. Hoje não podia dormir, ainda dá para ver que estou nervoso. Estava às 5 da manhã, ainda acordado, e às 5 da manhã, por Instagram, uma produtora de agência está falando comigo. Seba, vai estar tudo bem? Onde você está? Portugal. Já estava de dia, dando café da manhã. Então, tem muita galera já fora. Eu acho que os diretores são muito bem percebidos. Há um assunto, outra vez, a língua é um stop, mas eu acho que quando você conecta, como principalmente a gente faz esse trabalho de conectar as produtoras entre si, a Lândia tenta conectar todos os diretores, é difícil, mas outra vez, todo mundo está olhando o Brasil, o talento brasileiro, o craft brasileiro está sendo, os diretores de fotografia hoje brasileiros estão bombando no mundo, inclusive os próprios diretores têm dificuldades para poder trabalhar com seus próprios diretores brasileiros aqui no Brasil, porque já estão na China, sei lá. Então eu acho que isso é muito bom, porque mandar profissionais para fora também nos traz novos olhares e novas formas de produzir e novas formas de trabalhar
que está sendo muito bom. Esse ponto, para mim, é super importante. E a gente falou sobre brasileiros indo para fora, só que sabemos que, pelo menos, expliquei para eles sobre o complexo vira-lata, né? E eu queria que vocês falassem também um pouquinho se as nossas produções, né, a nossa produção final, se ela deve alguma coisa, não só para o mercado latino, quanto para o mercado europeu, americano, se a gente tem uma qualidade inferior ao restante do mundo. Queria que o Pablo falasse um pouquinho. Bom, primeiro eu queria falar que para um país que tem Raíssa, Rebeca e Anitta, não pode ter complexo de vira-lata, né, gente? Vamos combinar. E eu acho que, assim, eu vou falar o meu métier na publicidade é mais séries, né? E, cara, não, a única coisa que eu encontro aqui, às vezes, são situações do tipo, a gente precisa de um padrão de qualidade de uma série gringa, obviamente, por um orçamento muito mais baixo. Essa é a única, né, dificuldade, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente não deve nada, absolutamente nada. Vocês acabaram de falar dos profissionais, diretores de fotografia, diretores, enfim. Bom, sei lá, o Vicente Amorim, o cara que está fazendo série para tudo que é lado, fotógrafos, enfim. Então a gente não deve nada. Acho que esse complexo de vira-lata acho que já ficou para trás, assim. E eu acho que ficou também na sociedade como um todo. Ele vem, né? A ideia vem lá da década de 50, quando a gente perdeu a Copa para o Uruguai aqui. Eu acho que da década de 90 para cá, assim, com o fim da hiperinflação, com as conquistas sociais do governo Lula, com todo esse crescimento que o Brasil teve, eu falei dessas três meninas de periferia, que estão conquistando o mundo. Gente, complexo de vira-lata, nem pensar. Eu acho que... Não, o que sim, eu acho é que, sei lá, muitos criativos e criativas que trabalhei no passado, todo mundo quiere, no todo mundo, mas muitos querem ir para fora para trabalhar fora. Porque afora pode ser melhor, porque afora pode produzir melhor, porque afora... Eu acho que não. Eu acho que não. Eu trabalhei em Buenos Aires, en Nueva York y en São Paulo. E confesso que não. Eu sempre falo para todo mundo, acho super legal ter uma experiência fora, mas não vai pelo trabalho, vai pela experiência de vida. Ou seja, para conhecer outro país é incrível, é enriquecedor para todo mundo, em todo sentido, mas para ter um melhor trabalho, ou fazer um melhor trabalho, eu tenho certeza absoluta que aqui se pode fazer um melhor trabalho e vai ter mais possibilidades que em qualquer outra parte do mundo. Ou seja, então, isso para mim é super importante, de falar, sim, vai para fora para ter experiência de vida, mas para trabalhar, não sei quantas pessoas vocês conhecem, os criativos, criativas, produtores, que consiguen fazer tanto trabalho como se faz aqui. Eu acho que, não sei, eu não conheço, a verdade. Eu conheço, sei lá, quando eu trabalhei em Nova York. Em Nova York tinha caras que colocaban un trabalho na rua en 2 anos. O que tal vez llegaba un brief y era un brief para 10 duplas que se maten. Entonces, realmente, si es sobre trabalho, sobre querer colocar trabalho na rua, sobre fazer, eu acho que aqui é dos melhores lugares que eu trabalhei, sem dúvida alguma. E de qualidade eu mesmo. Profissionais aqui são, sei lá, você pode falar, tem uma produção mais grande. Sei lá, eu filmei em Universal, em Los Angeles. Uau, que legal! Iba de carrinho de golf daqui para lá. Mas que é preciso carrinho de golf, ou seja, para filmar? Eu mesmo. Então, acho que tem essas coisas que parece que é meio purpurina para mim, no sentido que parece que vai ser, que é melhor ou que tal. Mas no final do dia, o produto final, eu acho que aqui tem muita mais chance de fazer melhor trabalho que fora. Boa, Sebas, quer? Eu acho que de isso tem só um ponto, que hay uma palavra, tem um amigo que tinha feito um Instagram que se chama Vou estragar seu dia com uma palavra. E eu mandei, cada um mandava uma palavra para ele. E eu mandei viabilizar. Ajuda. Viabilizar. Então, acho que o Brasil tem uma flexibilidade que é muito legal. Inclusive, quando eu falei antes que eu falo saudades para todo mundo, porque criativos, diretores, produtores e vários produtores da agência me ligam porque não conseguem produzir fora. E querem trazer o filme para aqui com pessoas que conhecem, que tem uma certa flexibilidade. Temos que ter um equilíbrio nisso, porque às vezes realmente nosso mercado é muito flexível e isso nos dá um esforço extremo em equipe, em pessoas e mais. Mas também é uma qualidade que a gente tem que
por exemplo, no carrinho de golfe você não tem. Se você se desce do carrinho de golfe no Universal, você é expulso. Então, a gente pode ser que tenha que ir andando, mas vai chegar melhor lá. Então, essas coisas acho que a gente tem que continuar colocando equilíbrio. E esse equilíbrio só se dá quando a gente junta as diferentes olhares, as diferentes culturas em um lugar só. Boa. Eu queria saber de vocês se vocês acham que dá para categorizar, né? Então, a gente ouvia falar muito, o humor argentino é isso, ou, enfim, vocês acham que dá para colocar cada país numa caixinha, ou de tal país destaca-se alguma coisa? Eu queria escutar um pouco de vocês isso. Acho que con certeza existen épocas en las que un tipo de producto cultural o producto creativo, lo que for, pega. Y de nuevo, esa proximidad y ese vecino que tiene la grama más verde en Argentina y que hace filmes más engrasados y publicidades más creativas, puede ser que sea verdad allí, más allá que no es exclusivo. Y eso que también hay lenguajes de comedia o de emoción o de lo que fuera que funcionan universalmente. Si no, allá en China no podría asistir una serie como Bebé Rena, que está feita por un escocés que puede tener complejo de viralata en su imperio británico, puede acontecer esa misma sensación de sentirse menos. Y hallo que, bueno, que cada uno con las herramientas que te da lo audiovisual en su especialidad tenta hacerlo. Obviamente que, de nuevo, existen momentos en los que los filmes argentinos parecen ser más engrasados o que los comerciales argentinos pegan más premios en Cannes porque son divertidos, pero no sé si es algo que sea tan exclusivo y para establecerlo así tan firmemente, y sobre todo que hay que estar abierto a que los mejores productos son los que funcionan para todos los lugares. Si solo funciona de una forma hay que desconfiar un poco porque es muy subjetivo. En cambio, cuando todo el mundo haya que eso es engrasado, que te faz emocionar, acho que eso es lo genuíno. Eu acho que os humores são plurais, assim, a gente não tem um tipo de humor específico, né? Mas a gente tem aqui no Brasil, agora saindo da publicidade, tá, gente? Eu não sou da publicidade, mas falando de narrativa, de humor, a gente tem uma tradição aqui muito forte de humor de bordão, né? A gente tem um humor físico muito forte, um humor de piada também muito forte. E o que eu sinto que tem no audiovisual argentino, um dos humores argentinos é o humor do cotidiano, do absurdo da vida. É o humor que é engraçado para quem está assistindo, mas não necessariamente para quem está fazendo. E esse é um humor que eu procuro muito, assim, eu tento muito ir atrás. Esse trailer que vocês viram de uma série que eu fiz é um drama, de uma maneira geral, mas é um drama que tem humor, e é o humor do absurdo da vida. E isso o humor argentino faz muito bem no cinema, por exemplo. Não sei se também tem um DNA de humor inglês, talvez, mas enfim. Eu sei que é uma coisa que eu vejo menos aqui no Brasil e que eu luto para ver mais, assim. E isso não tira nada dos outros tipos de humores. Acho que o humor é sempre bem-vindo em todo seu colorido, assim. Y también o que pessoas quieren asistir, ¿no? O sea, yo muchas veces tenté forzar, no, quiero hacer eso aquí porque humor sarcástico y tal. Y pessoas aquí tal vez no gosten de ese humor y está todo bien. O sea, tal vez só gosta publicitarios y ya, mas cuando se quiere hacer comunicación para todo Brasil, acho que también entender un poco y no forzar, no intentar de trazer algo que não, e está tudo bem. Não. Concordo totalmente, mas eu acho engraçado, né? A gente está falando de publicidade, uma coisa de vender, e aqui acontece uma coisa engraçada comigo. Geralmente, quando eu desenvolvo um drama, ele sempre tem humor, porque a vida tem humor. E aí vira aquela história, mas qual é o gênero? Aí você fala, é drama. Ué, mas tem... Tá. Como é que eles chamam agora? Dramédia. Dramédia. Gente, sério. Assim, tudo bem, eu falo que é dramédia. Você quer que eu fale que é dramédia? Eu falo que é dramédia. Mas é um pouco isso, não é forçar. É o humor que tem na vida, naturalmente. É um drama. Mas, cara, a vida é absurdamente engraçada. E aí é orgânico, nesse caso. E aí queria trazer uma coisa que era... Muitas vezes a gente pede... Os clientes pedem um diretor argentino para fazer humor argentino. Eu tenho 30 anos de carreira. Nos primeiros 20 foram só em Buenos Aires. Cada vez que chegava uma agência pedindo um diretor de humor, pedia um humor inglês. Falou. Tipo, ninguém na Argentina pediu humor argentino.
Total, Tiene humor. 100% real, eso. por Y las ejemplo. referencias que te mostraron eran los filmes ingleses y los directores de Kizar, de Bélgica. Siempre hay que ir una punta para arriba. Então eu acho bom, por exemplo, trazer diretores como Luiz, que trazem esse humor que já tem um pouco mais no DNA, mas todos podem fazer isso. Tipo, eu não acho que seja próprio de um. E aí um ponto também importante nisso que é o Brasil que você falou, Luiz. O Brasil, hoje a Argentina já não ganha prêmios. A economia argentina está destruída, o mercado está detonado e as pessoas não estão colocando criatividade. Na época, a crise, sempre toda crise trazia criatividade. Hoje em dia, isso está morrendo. A gente precisa trazer rapidamente resultados. E isso está detonando o mercado argentino. Coisa que não está acontecendo no Brasil. A gente está com um craft diferente, estamos em um lugar muito... Nós sabemos para onde está indo, cada um tem uma teoria, que seria outra palestra de para onde a gente está indo com o mercado. Mas eu acho que há um ponto de onde todos podemos fazer isso e quanto mais nos aproximemos, a gente vai ir na frente. O tempo está acabando. Sim. Não, e mais uma coisa. Os últimos 4 Grand Prix de Cannes ganharam Brasil. O primeiro Grand Prix da Lândia ganhou Lândia-Brasil, por exemplo. Não outras Lândias. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou continuar fazendo perguntas aqui. Passaram 40 minutos. Não querem ir embora? Tem fome? Tínhamos mais 2 perguntas que acho que é melhor pular, né? Tá, então vou aproveitar aqui esses 6 minutinhos, então, para vocês falarem rapidinho. Acho que, se vocês acreditam, cada vez mais os clientes estão querendo isso muito em publicidade, tá, Pablo? Claro. Fazer um filme para a Latam inteira. Então vamos fazer um filme para a Latam inteira. E aí volta com a nossa primeira pergunta, né? Somos todos iguais? Um filme pode ser igual para todos os mercados, né? É só o casting, é a língua e o casting, então fazer um filme mudo? Bem rapidinho para a gente conseguir falar. Eu vou com há uma coisa para mim que trabalhamos aí um ponto muito importante que é hoje todas as contas regionais, quase todas, a grande maioria, estão sendo trabalhadas desde o Brasil para o resto da América Latina. E o Brasil está muito na frente na diversidade e na inclusão. Muito na frente. A gente está tendo, inclusive, problemas com outros países que não estão permitindo, por exemplo, ter diversidade no elenco. Quando a gente faz um filme, nós temos que fazer um filme agora, filmar 2 vezes para o Brasil e para o resto da Latam, porque um país em particular não se acha diverso. Acha que não vai ser bem aceitável se eu tiver diversidade no elenco? Super. Então, vamos a valorar o que a gente está fazendo. Realmente, o Brasil está muito na frente nesse lugar e está comandando as contas desde aqui. E acho que isso vai ser muito importante porque está exportando talentos para fora e estamos outra vez indo na frente em diversidade, em talento, em Cuidado. Eu vou falar rapidinho, porque eu também sinto isso na dramaturgia. A gente adaptou uma série, essa série é adaptada de uma ideia argentina, e fala de temas raciais, sociais, etc, etc. E a gente sente, e aí o que você está falando, que o Brasil está um passo à frente. Então a adaptação foi muito necessária, porque parece que tem um descompasso ainda com os outros países, um pouquinho, nesse parte da inclusão, assim. Nachi? Sobre ese punto, no, digo... No, yo acho que también, porque obviamente que inclusión y diversidad son temas casi presentes en todos los roteiros, hay veces que hay roteiros que te exigen otro tipo de enfoque frente a un filme de carro, no sé, pero vos igual cualquier jeito precisa producirlo de formas diferentes para los países. Lo que acontece muchas veces, y que es algo que tal vez nosotros también tenemos que luchar un poco para que no signifique regionalización, no signifique necesariamente a mejorar costos, que no sea hacer más barato, porque vamos a hacer todo junto. Eso hallo que es algo que além das diferencias culturales y cosas realmente valiosas que tenemos, nosotros seguimos trabajando en una industria y un mercado que está completamente acompaña, como falaba Seba, las realidades económicas de cada país, que hallo que en Brasil
también frente a Latinoamérica es un gran lugar para trabajar porque existe un mercado enorme y cualquier cosa que sea para el 10% de Brasil es algo enorme, ya es más personas que las que moran en Chile. Entonces, nada, hallo que también tenemos que entender esa parte, que obviamente la importante es la cultural, pero también tenemos que entender cuáles son las cosas importantes de nuestra industria como trabajo y que hay que cuidar de eso y que hay que defender para que los productos, mismo que todo salga junto, que realmente tenga ese craft y ese cuidado como lo faríamos individualmente para un solo país. No, una cosa que quería falar sobre eso. Sin dúvida alguma, Brasil está 20 passos na frente em todo que é diversidade e inclusão, sem dúvida alguma. Mas sim se pode, sem dúvida, criar histórias que têm a ver muito com o que você fala de o dia a dia. Tem coisas comuns em latino-americanos que temos muitas coisas em comum. A maioria, ou seja, o que nos muda às vezes é produto. A língua, produto, mas eu sou super orgulhoso de ser latino-americano. Extremadamente, acho que no tengo otra cultura que me sienta más representado y más confortable. Sei lá, cuando viajo prefiero viajar por Latinoamérica que viajar para Estados Unidos. O sea, me siento mucho más en casa. Y obviamente soy apasionado pelo Brasil. Mas acho que as historias son las mismas. Son las mismas historias. O sea, siento que tenemos los mismos problemas y el mismo día a día. Entonces, acho que sí, es súper viável poder criar histórias que sejam que representem a toda a Latinoamérica de alguma maneira. Boa. Bom, gente, está acabando. Queria agradecer a todos. Ah, desculpa, pode perguntar. A minha pergunta em relação ao uso de atores argentinos. Claro. A minha pergunta em relação ao uso de argentinos em campanhas talvez feitas no Brasil, mas para nível global, para premiações como Cannes. Eu queria entender o papel, assim, como que vocês enxergam a característica do ator argentino para o ator brasileiro? Por que muitas vezes a escolha é feita pelos argentinos, talvez priorizando atores argentinos em termos, né, muito do cinema, desse viés mais cinematográfico, e como que o brasileiro é visto também por vocês agora do outro lado, como diretores argentinos? Não, eu só trabalho com atores brasileiros, então 99%. No, bueno, eu sou un pouco, às vezes, dentro da realidade dos orçamentos e não é tão simples trabalhar na publicidade com actores argentinos. Eu tive muita sorte, acho que era um ex-chefe de Fernanda, que uma vez me exigiu trazer um actor argentino, uma actriz argentina nesse caso, porque achava que ia mandar muito melhor. Y se hizo un esfuerzo en la producción para poder incluir eso que sería una cosa diferente, eso, usted tiene que pagar una pasaje, pero bueno. Mati también me pidió a mí una vez. Machi me pidió una vez un actor argentino. ¿También te pidió? O filme no ficou bom, então. No ficou bom. En mi caso funcionó, ela mandó muy bien, mas hallo, y honestamente con una mano en el corazón falando, que no hacía ninguna diferencia hacerlo con una actriz brasileña. Yo que si a gente tenía la misma actitud, el mismo preparo y hacía la diaria de filmaje, do jeito que a gente fez, con los profesionales que yo tengo sorte de trabajar en la productora, yo que hubiese llegado a un resultado muy similar. El mismo, es imposible saber porque son personas, mas lo mismo que falamos antes del humor. Sí, con certeza Argentina tiene muchos actores. Si você mide actores por metro cuadrado, probablemente es el país que más tiene en el mundo. Y eso facilita la sensación de que los actores argentinos son muy bons y no sé qué. Pero lo mismo que tentó falar antes Mati, depende de lo que você quede, lo que você haga y cómo você, el percorso que você faça hasta llegar de A a B. Si você trabaja do mismo jeito, tal vez. Y bueno, o tal vez sí, no final sirve, pero hallo que no es exclusivo, que no es una regla. No, Seba, me fue lembrar sobre eso. Sí, no comienzo fue un error, en el sentido de intentar traer a alguien y después, ¿por qué? ¿Para quién estamos haciendo esto aquí? O sea, para nós o 12 años atrás. 12 entonces hallo que no hace sentido para mí. O sea, hoy, más un aprendizado. Eu acho que em qualquer minuto começa a tocar um alarme. Vai explodir o negócio.
Gente, O começa tempo um filme esgotado. de Gaspar Noé, parece. É isso. Gente, em nome deles, queria agradecer a presença de todos. Muito obrigada. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado.